Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E o Carlo Ancelotti fez o seu primeiro treino com a seleção brasileira. E os jogadores convocados do Palmeiras, vulgo Estevão, e os convocados do Flamengo, todos os convocados do Flamengo, eles ficaram realizando trabalho regenerativo dentro do CT. E não foram a campo. Na amostra prática mesmo, né? No arranjo tático mesmo da equipe. Lembrando que o Ancelotti tem a sua primeira missão com a seleção brasileira na próxima quinta-feira, às 20 horas de Brasília, contra o Equador, lá em Guayaquil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E vamos ver como que vai ser. A gente torce para que o futebol brasileiro volte, né, a ser aquele futebol vistoso, aquele futebol taticamente, dinamicamente, criativamente bem nutrido que a gente sempre teve. Vamos conversar sobre vários assuntos aí acerca do nosso futebol. Roda essa vinheta aí, bora lá. E meus queridos, não se esqueçam de apoiar também os nossos parceiraços da Tribo da Sorte. Inclusive hoje você tem mais um concurso da Mega Sena que vai sortear 40 milhões de reais. E você pode participar dos bolões da Tribo da Sorte clicando no link fixado aí embaixo ou no QR Code que está aparecendo aqui. Vai abrir um chat, você vai falar pro pessoal lá, eu gostaria do cupom do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom para você entra na plataforma da Tribo e você escolhe qualquer produto. Eu já dou a dica, que é 40 milhões da Mega Sena que vai sair hoje, então você já pode fazer a sua fezinha lá na Mega Sena. Mas também você tem a Quina de São João. Agora no mês de junho nós temos a Quina de São João, que é um outro produto também lá da Tribo da Sorte, vinculado com as lotéricas, com a caixa, tudo certinho, tudo regulamentado, tudo regularizado, que vai sortear nada mais e nada menos que 230 milhões. Então você também tem bolões disponíveis lá. Neto, o seu cupom vale para Mega Sena, vale para Quina, pessoal, vale para tudo, tá? Qualquer produto ali da plataforma da Tribo da Sorte, você pode estar utilizando o nosso cupom do Opina Porco. Tribo da Sorte, galera, tamo junto, agradeço a todo mundo aí que todos os dias nos apoiam. E galera, o Botafogo tá começando a querer colocar as asinhas de fora e inclusive o Lyon do John Textor está oferecendo 23,7 milhões de euros pelo Danilo. O Danilo, ex-jogador do Palmeiras, que foi lá para o Nottingham Forest. E aí, meus amigos, na hora que eu vi que o Lyon ofereceu 23,7 milhões de euros pelo Danilo, automaticamente na minha cabeça já começou a se formar uma barriga de aluguel. E eu não duvido nada de no dia de amanhã, se essa negociação der certo, o Danilo dar as caras aqui no Brasil jogando pelo Botafogo. Olha, vamos negociar, o Lyon vai negociar você, aí você vem pro Lyon, depois você vai pro Botafogo emprestado gratuitamente só para jogar o resto da temporada e depois você retorna para a Europa novamente pro Lyon. Não duvide do Botafogo mais uma vez fazer essa artimanha. Isso porque, claramente, o John Textor ele precisa fortalecer o elenco da equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo tem deixado muito a desejar no seu futebol, a torcida tá cobrando, a temporada é longa, tem Super Mundial, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e tem Copa do Brasil. Ou seja, muitos e muitos compromissos onde o Botafogo vai precisar de um elenco muito melhor do que o que ele tem hoje. O elenco do Botafogo desse ano, galera, ele não é ainda um elenco igual ao do ano passado. O elenco do Botafogo do ano passado era um elenco muito bom, um elenco de tirar um chapéu, só que esse ano o clube tem melhorado seu futebol, o técnico tem entrosado melhor as suas ideias táticas, né, com os jogadores, mas ainda assim falta nomes, falta banco de reserva, falta opções e falta jogadores ali realmente que façam a diferença. E o Danilo, ele é um desses jogadores. É um garoto que tem experiência nas ligas brasileiras, tem experiência na Libertadores, foi campeão com o Palmeiras pela Libertadores, é um jogador inclusive muito querido por nós palmeirenses. Seria uma grande decepção ver o Danilo dando as caras aqui pelo Botafogo. A proposta é do Lyon, tá bom? Não estou falando que o Botafogo está fazendo proposta, mas alguma coisa me diz que de repente
o Botafogo pode entrar ali como um arranjo, como um gatilho ali e uma maneira do John Textor tentar matar dois coelhos com uma única cajadada. Então, assim, vamos tentar observar aqui o que vai acontecer nessa história, mas eu não sei não. Isso aqui tá me cheirando, isso aqui tá me cheirando que vai ter proposta pro Danilo jogar no Botafogo, o que seria bem chato. E assim, para completar essa situação, o Palmeiras tem uma parte dos direitos econômicos do Danilo ainda. O Palmeiras poderia ganhar alguns milhões com essa transação, mas obviamente que se o Danilo vier parar aqui no Botafogo, claro que isso não é positivo para ninguém. Até porque o Botafogo provavelmente vai ser um adversário nosso aí em algumas das competições, e em algum momento a gente pode topar com o Botafogo, tanto em Libertadores, Copa do Brasil, etc. e etc. Por falar em questões ali de Libertadores, Copa do Brasil, enfim, competitividade, ontem eu estava assistindo a live lá, um trechinho da live do Baldaço, né? E ele falou um pouco sobre as impressões, inclusive muito negativas, em relação ao sorteio do Internacional na Libertadores, que enfrenta o Flamengo nas oitavas de finais. E ele falou uma coisa muito interessante, cara, que eu acho que isso refletiu muito da nossa percepção do vídeo de ontem à noite. Eu não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo de hoje, eles viram o vídeo de ontem à noite, que a gente colocou ontem à noite, mas eu falei um pouco sobre o chaveamento das equipes, onde eu citei para vocês que o chaveamento do Flamengo e do Internacional, ele é um chaveamento, ao meu ver, a priori, mais tranquilo que o do outro lado. Porque o outro lado você tem River Plate, você tem São Paulo, você tem Botafogo, você tem Palmeiras. Então o chaveamento que tá o River e o Flamengo, ele é um chaveamento realmente muito mais tranquilo. Parece ser um caminho mais tranquilo. Isso não significa que vai ser, mas parece ser um caminho mais tranquilo. E aí o Baldassi ele falou um pouquinho sobre isso, inclusive ele foi até um pouco além, dizendo que a equipe que passa entre Flamengo e Internacional pode se sagrar campeão. Eu acho que quem passar entre Flamengo e Internacional tem grandes chances de estar na final. Ser campeão, aí, meus amigos, jogo de Libertadores, um único jogo só, muitas variáveis, aí é 50-50. A gente sabe como que é a final de Libertadores, não tem como você cravar nada, não. É tipo assim, é uma final que não existe favoritíssimos. Vamos ver o que o Baldasso falou. Créditos lá pro canal do Baldasso e a gente já volta. E a gente sabia que o Inter não ia ter sorte, né? No sorteio da Libertadores da América, nós não tivemos, pegamos a pior possibilidade, que era o Flamengo. Mas eu também quero dizer para vocês que o Internacional tem uma característica histórica. O Internacional cresce muito em grandes jogos. O Inter cresce muito em grandes jogos. Este Flamengo, que titubeou na primeira fase da Libertadores da América, é um Flamengo muito qualificado, evidentemente, é um Flamengo que vai crescer e vai complicar a nossa vida. Então, assim, claro que não é o melhor. Claro que não é o melhor, mas eu também digo para vocês o seguinte: vocês viram a sequência do chaveamento? Eu tenho a impressão que quem passar de Inter e Flamengo vira muito candidato ao título, tá? Quem passar de Inter e Flamengo vira muito candidato ao título. Eu acho que a tendência é essa. Eu dei uma olhada no chaveamento. E, velho, vambora. Eu sei que não, a gente tá vivendo um dia desastroso, né? Libertadores, galera, é aquele negócio. A partir de agora, começa-se uma nova competição. Mas sim, quando você compara os dois lados do chaveamento, como nós falamos no vídeo passado, né, de ontem à noite, eu acho relativamente mais fácil. E uma coisa que me deixou um pouco pensativo a respeito, eu acabei de falar para vocês que as oitavas de finais de Libertadores, Copa do Brasil, é outra competição. Os adversários já são adversários mais desafiadores, é um outro jogo. Porque o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores, isso não é nada inédito. O Palmeiras, 2 anos atrás, um ano atrás, também fazia a melhor campanha da Libertadores, mas mesmo assim era eliminado com o mando de campo. Então, assim, em 22 aconteceu isso, 23 aconteceu isso, 24 aconteceu isso. É uma figurinha meio repetida, até porque o grupo que o Palmeiras pegou na competição não foi um grupo super forte nem nada. Foi um grupo bem tranquilo, basicamente batendo em cachorro morto, né, como eu já falei aqui.
Agora, o que me levanta um ponto de atenção é essa matéria aqui, que inclusive saiu no GE, falando aqui, ó, só 25% de aproveitamento contra o G6. Estatística mostra que o Verdão repete o trauma de 2024 e sofre com rivais diretos às vésperas do Mundial. Eu só vou corrigir uma coisa nessa matéria aqui. Às vésperas do Mundial. Eu não acho que esse aproveitamento ruim do Palmeiras tem alguma ligação ou vai interferir alguma coisa no Super Mundial. Galera, Super Mundial é um torneio à parte. É um torneio onde os clubes brasileiros vão buscar entregar o seu melhor, vão medir forças com europeus e vão, ó, ganhar muita grana. Então vai trazer marketing, vai trazer visibilidade, vai trazer dinheiro, etc, etc. Então assim, eu nem tô considerando assim, nossa, estou preocupado porque o Super Mundial. A gente sabe, galera, que depois da fase de grupos, o que vem no Super Mundial é lucro. E talvez, dependendo dos adversários que a gente enfrentar na fase de grupos, até a fase de grupos vai ser difícil. Então o Mundial ele é isso. Não vamos com muita expectativa não. Claro, eu espero um bom desempenho das equipes brasileiras como um todo. Eu espero um bom desempenho, até porque isso é importante para o nosso futebol, é importante para o futebol brasileiro, é importante para o futebol sul-americano. Mas vamos devagar. Agora, o que me preocupa é que esse desempenho do Palmeiras de 25%, ele é contra times que estão no topo. Então você tem o Cruzeiro, você tem o Bahia, você tem o Flamengo, você tem o próprio Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino a gente não tem um histórico muito ruim, não. Na verdade, esses 25% de aproveitamento aqui, eles se dão muito pelas vezes que enfrentamos o Red Bull Bragantino. Mas me preocupa porque quando você olha a Copa do Brasil, quando você olha a Libertadores, essas figurinhas que estão no topo hoje do Campeonato Brasileiro, quase todas elas na sua integralidade, elas estão também nessas duas competições. Lembra que eu falei para vocês sobre o número de gols, o número de conversões a gols de Flamengo contra Palmeiras? Hoje o Flamengo tem um saldo de gols de 24 gols. O Palmeiras tem um saldo de gols de 4 gols. Quando você olha o sistema defensivo, nós levamos mais gols, por exemplo, que o Flamengo, nós levamos mais gols que outras equipes, inclusive do futebol brasileiro. Coisa que não era. O Palmeiras sempre se destacou por ser uma equipe em equilíbrio, onde você tinha sistema defensivo muito bem casado com intermediário e sistema ofensivo. Não éramos uma equipe de golear. O Palmeiras sempre teve um problema de conversão de gol. Os nossos gols sempre foram meio espirrados, assim, sabe? Na força de vontade, no ímpeto dos nossos jogadores. Mas o sistema defensivo ele era muito sólido, coisa que não existe mais. O sistema defensivo do Palmeiras sofreu um apagão contra o Cruzeiro, e não só um apagão contra o Cruzeiro, mas mostra que ele não é eficiente ao longo da competição do Campeonato Brasileiro. Ah, mas na Libertadores fizemos a melhor campanha. Como eu disse para vocês, eu não tomo por base as equipes que enfrentamos pelo menos na primeira fase da Libertadores. Porque no próprio Campeonato Brasileiro, ele se mostra mais complicado, mais desafiador, e quando a gente pega a porção inicial da tabela da competição, o nosso aproveitamento ele despenca. Assim, meus amigos, é para uma equipe que investiu quase R$500 bilhão em reforços, principalmente no setor ofensivo, nós precisamos de mais conversões. Não é nem questão mais de municiar o nosso ataque, mas também é uma questão de converter e trazer resolutividade, acima de tudo, para os nossos centroavantes. Não podemos continuar assim, o Palmeiras tem que virar essa chave. Nós temos agora esse mês que tem o Super Mundial, mas é um mês acima de tudo também de concentração, de treinamento, para o time estar junto, isso é importante também. É um momento ali, né, dos jogadores estarem integralmente juntos nessa viagem e talvez a gente voltar com um nível de entrosamento maior, com um nível de aproveitamento maior e ter aí a experiência de treinar, entre aspas, com equipes aí do futebol europeu, do futebol norte-americano, do futebol mexicano, etc e etc, como a gente vai ver no Mundial de Clubes. Então precisamos, tá? Isso aqui é um alerta vermelho pra gente, é um ponto de atenção, porque com esse aproveitamento, é aquilo que eu falo pra vocês, todas essas equipes, eles vencem de times pequenos, né? Dos times tecnicamente inferiores, com todo o respeito do mundo. Aí, quando você chega ali no G6, você tem um critério de desempate. E é justamente nesse critério de desempate que nós estamos falhando. E agora também para encerrar, galera, ó, vou chamar a atenção aqui
O time sub-14 do Flamengo, eles conquistaram o título contra o Milan da Itália, numa vitória por 2-1. E eles conquistaram esse título com 100% de aproveitamento. Isso mostra mais uma vez como que a base do futebol brasileiro ela tem sido vista com bons olhos em outros continentes. Porque ó, eles quer ver? Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partidas. E inclusive eles golearam uma equipe por 20-0. Eles venceram um jogo de estreia por 6-0, depois fizeram 20-0, depois fizeram 3-2, 4-0, 4-0, 5-0 na semifinal e 2-1 contra o Milan, que já é uma equipe que você olha já mais bem estruturada dentro do futebol europeu. Tudo bem que estamos falando do sub-14, mas esses atletas de categorias de base, como a gente vê, por exemplo, no Palmeiras, eles vão ser o grande destaque nos próximos anos. Então, foi uma vitória bastante relevante e, mais uma vez, o Brasil mostra que pode ser, sim, e continuar sendo um grande exportador de jogadores para a Europa. E quem ganha com isso? São os clubes que possuem esses garotos aqui, esses jovens atletas. É isso daí. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.